E Cristiano Ronaldo, herói na classificação, no título português. Galera, mais um título. Tem que respeitar muito esse cara. Aos 40 anos de idade, ele decide mais um título para a seleção portuguesa. É assim, é um cara que ele é exemplo para qualquer um. É um cara que é um símbolo de dedicação no esporte. É um cara que, graças à dedicação que ele e o Messi tiveram, o Neymar nunca foi o melhor do mundo. Porque sempre falei isso. E Neymarzetes ficam incomodados. Cara, o Neymar não foca como os grandes da geração dele. E não foca mesmo. Olha a diferença de físico do Cristiano Ronaldo com 40 e do Neymar com 34. Olha o tesão que ele tem para jogar. Vê se o Cristiano Ronaldo fica fazendo figuraçãozinha em Kings League, na casa do diabo, onde quer que seja. Não fica. Não fica. O Cristiano Ronaldo não é presença VIP. O Cristiano Ronaldo é jogador de futebol. E enquanto ele é jogador de futebol, ele se comporta como um jogador de futebol. Ou vocês acham que o Cristiano Ronaldo não poderia ser influencer? Não poderia fazer festinha de navio? Não poderia ser dono de clube da liga que ele poderia criar a liga dele. Criar a liga dele. É o cara com mais seguidores, é a personalidade com mais seguidor nas redes sociais. É ele. Mas ele se comporta como? Como um jogador de futebol. Não interessa onde ele está jogando, não interessa o continente que ele está jogando, não interessa a idade dele, ele se comporta de uma forma exemplar. E é foda o que esse cara acaba de conquistar com 40 anos de idade. Num duelo do Cristiano Ronaldo contra Yamal com 17, ele foi o campeão. Ele bate a toda a poderosa Espanha. Ele, claro, e a seleção portuguesa. Mas me desculpa, com 40 anos, correu o que ele correu nesse jogo de hoje. Fazer o gol decisivo que leva para os pênaltis. Tem que se render a Cristiano Ronaldo, Flávio Prado. É impressionante o que esse cara faz aos 40 anos de idade. Cristiano Ronaldo é um jogador que dá muito prazer a gente ter acompanhado o começo e sabe lá quando o fim da carreira dele, né? Porque ele é um jogador que não pensa, não fala em parar, nada. Um jogador extraordinário, mais de 900 gols na carreira, um jogador que não é tão dotado como o Messi, como o Neymar, mas ele ficou taco a taco com o Neymar durante toda a carreira, porque ele é um atleta, um cara, tanto é que é chamado de robozão, né? É um exemplo de um atleta, é uma cabeça diferente, é um atleta, ele se dedica muito, ele não tem falhas técnicas, né? Tem muita velocidade, muita força, perna direita, perna esquerda, cabeceio, tem uma impulsão enorme. Então ele é um atleta, ele é um jogador que, não tendo a condição inata que tem Neymar, que tem Messi, outros jogadores, um Ronaldinho Gaúcho, vários jogadores, ele consegue chegar no nível, brigar lá em cima sempre, durante mais de 10 anos, e vai levando a carreira dele com uma longevidade impressionante. Realmente é um jogador ótimo de ver, de saber, de a gente ter acompanhado a carreira e mostrar o que é esse tipo de jogador, né? Um jogador que supera as eventuais faltas que ele teve no nascimento, com uma superação física extraordinária. Realmente é um dos maiores de todos os tempos, o Cristiano Ronaldo. Agora, hoje a gente estava falando que é o maior europeu, né, de todos os tempos. Cristiano Ronaldo conquista esse título em cima da Espanha. Sobre o Cristiano Ronaldo, inclusive, tem sido muito comentado lá na Argentina nesses últimos dias, porque uma vez ele disse que o time de preferência dele aqui na América do Sul é o River Plate. E aí ele tem uma certa proximidade com o Marcelo Gallardo. Porque quando os dois, enfim, o Gallardo saiu da Arábia Saudita logo que o Cristiano Ronaldo chegou, mas houve lá um dia, um evento em que fizeram uma seleção do campeonato e colocaram o Gallardo para ser o técnico. Então, naquele dia, ele foi o técnico do Cristiano Ronaldo. E aí os dois se deram muito bem, houve uma relação de empatia muito rápida entre eles. E depois até o Cristiano Ronaldo pediu para o filho dele entregar uma camisa
Enfim, a camisa que ele usou no jogo lá para o Marcelo Gadiardo. Então houve algo muito simpático entre eles. E agora, né, perto de começar o Mundial, o Marcelo Gadiardo, como quem não quer nada, disse que consultou o Cristiano Ronaldo se ele não gostaria de jogar o Mundial pelo River Plate. E o Cristiano Ronaldo, nesse momento, né, sem clube aí e tal, agradeceu muito o convite e tal, mas disse que preferia aguardar um pouco mais, uma outra oportunidade, quer descansar um pouco, que também é muito justo. Ele é realmente um cara 1000% focado em futebol, é um negócio admirável. Eu não gosto de fazer muito a comparação entre os objetivos de vida e de carreira de um jogador para o outro, porque aí é uma coisa muito pessoal. Eu acho que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno poderia ter sido um jogador que já foi 3 vezes o maior do mundo, jogou 4 Copas, dois títulos em Copa do Mundo, um vice em Copa do Mundo. Eu acho que ele poderia ter sido maior ainda. Até cheguei uma vez a apostar com um amigo que ele jogaria a Copa de 2010, de tão genial que eu achava. Só que ele resolveu jogar bola com 100 e tantos quilos. É uma opção de vida. E parou. Se ele se dedicasse a ser um atleta, como foi o Cristiano Ronaldo, talvez tivesse tido ainda mais êxito. Mas ele tinha todo o direito de tomar outras decisões sobre sua vida, como tem o Neymar. Mas normalmente, né, o jogador muito genial, ele não é um disciplinado. O Cristiano, ele foge à norma por isso. Sim. Ele não é um Pelé, mas o Pelé resolveu parar cedo. Parou em 74, acabou, não quero mais jogar. E aí esses caras todos, que você vai citando, você vai olhando aí pela história, você tinha um Cruyff que não era um atleta, você tinha um Garrincha, você tem vários, né? O Ronaldinho, o próprio Ronaldo Fenômeno, só que aí foi um problema de contusão, mas também não é muito chegado, não é esse fanatismo todo por bola. Então você tem vários exemplos na história, Jorge Best mais lá atrás. São jogadores que eram geniais, mas que parece que a genialidade não combina muito com o negócio de dedicação, né? E às vezes, Flávio, a gente cobra do cara como se o cara tivesse obrigação de, enfim, se dedicar em 1000%. Não, ele já foi melhor do mundo, já ganhou dinheiro, ficou trilhardário e tal, então ele tem outros objetivos de vida. Agora o Cristiano Ronaldo realmente é um fenômeno em relação a isso. E o Nuno Mendes, esse segundo gol de Portugal, ele é um gol que todo técnico brasileiro que tiver um pouco de consciência e tal, e interessado em evoluir, deveria pegar esse gol do princípio da jogada. Estava até assistindo lá em cima, o Zé e o Bruno trabalhando no jogo, que Portugal pega a bola, vai rodando a bola sem pressa. A Espanha toda armada lá atrás, sem deixar nenhum buraco, a bola passa pelos pés. Eu acho que dos 10 jogadores de linha, ou quase isso. Vai lá, a bola vai para um lado, vai para o outro, e roda, sem pressa. Se é o Palmeiras, depois do 4º, 5º passe, alguém dava a bola pro Piquerez, e o Piquerez dava um chuveirinho na área. E Portugal vai rodando com toda a paciência, perdendo o jogo, até que o Nuno arrisca um drible. Quando ele arrisca o drible e consegue, aí ele abre o espaço na defesa espanhola, cruza a bola, desvia. Não ia mal o drible, aliás, não é? Eu não ia mal. Acho que sim. E o Cristiano, como um centroavante, que é o que ele é hoje, né, vai lá e faz o gol, né? Então, veja, do ponto de vista tático, é um gol de um time maduro que sabe o que quer em campo. Ele não precisa ficar dando chutão para tentar pressionar o adversário. Ele vai tocando até abrir espaço. A bola roda pelo time inteiro. Aí alguém toma a decisão de fazer um lance para quebrar a marcação, consegue, sai o gol. É assim que futebol bem jogado tem que ser. E esse lateral, realmente, jogador do PSG, vive um momento excepcional. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Raí e também depois já para toda a mesa, porque é o seguinte, eu até perguntei aqui, pedi os números para o PH, né, para o Pedro Henrique, nosso diretor, produtor, para ele me passar esses números. Porque o Cristiano Ronaldo, muito se falava dele da seguinte forma: Cristiano Ronaldo é um monstro, mas ele não tem seleção para ser campeão de Copa do Mundo. Eu acho que essa narrativa foi por água abaixo. Hoje a gente tem uma seleção de Portugal que tem Vitinha, que tem Nuno Mendes, que tem Bernardo Silva, que tem Bruno Fernandes, que tem Cristiano Ronaldo, que tem até, jovem, não rendeu muito, mas pode render, João Félix. São vários jogadores de renome mundial
tem o Rubem Dias, zagueiraço também. Ou seja, hoje Portugal tem time para ser campeão de Copa do Mundo. É o favorito? Não. Mas sempre a narrativa em defesa do Cristiano era essa. Portugal não tem uma seleção para ser campeão do mundo, então não dá para cobrar isso do CR7. Minha pergunta é, Cristiano Ronaldo e Messi. É até bizarro, mas a discussão continua mesmo com esses caras com 40 anos um, com 38 outro. Me manda logo aqui, PH, quantas Champions tem cada um e quantos prêmios de melhor do mundo. Por que eu quero saber isso? Porque Cristiano Ronaldo tem mais Champions do que o Messi. Ele tem 5, o Messi tem 4. Cristiano Ronaldo, né, ele, em bolas de ouro, o Messi vence. Se eu não me engano, ele tem 2 a mais. Né? Se eu não me engano, o Messi tem 2. O Messi tem 8 contra 5 do Cristiano Ronaldo. Agora, o que diferencia principalmente um do outro? O Cristiano Ronaldo ganhou uma Euro, Messi ganhou Copa América. Cristiano Ronaldo agora ganha a Nations League, Messi tem Olimpíadas, que eu também não considero nada para o futebol. Mas o Messi tem uma Copa do Mundo. E que Copa do Mundo, do jeito que foi conquistada a última Copa em cima da França. Se Cristiano Ronaldo vence essa Copa do Mundo por Portugal, dá para ter essa disputa ainda de quem foi maior? Maior, não digo melhor. Por quê? Porque eu acho que o Messi se diferenciou quando conquistou a Copa. Falaram, agora já era. Agora, Cristiano Ronaldo nunca mais vai, né, conseguir chegar ao patamar do Messi. Mas olha o que a seleção de Portugal está jogando. Vocês acham que ainda dá para o Cristiano Ronaldo, se conquistar a Copa do Mundo no ano que vem, ser maior do que o Messi ou não? Já era. Eu acho que sim. Se ele vencer a Copa do Mundo, que é o título que falta, essa discussão de novo vem à tona, né? E aí é uma questão muito subjetiva, é claro. Eu acho que o Messi é um jogador melhor que o Cristiano, mas a carreira do Cristiano Ronaldo é uma carreira bastante respeitável, né? Um jogador que tem mais de 100 gols em 4 clubes diferentes, ganhou as principais ligas do futebol europeu, ganhou 5 vezes a Champions contra 3 do Messi, é o maior artilheiro da história da maior competição de clubes do mundo, no caso a Champions. Então, assim, os dois têm. Se você for puxar aqui os números do Messi, também tem argumentos a favor. Eu acho que durante muito tempo perdeu-se também tempo demais discutindo isso, quem é maior e tal, e as pessoas acabaram criando uma rivalidade que entre eles nunca existiu, e os dois sempre falam disso, é muito interessante. E até na entrevista de ontem, o Cristiano Ronaldo falou de novo sobre esse assunto, que quando ele foi perguntado sobre o Messi, relação com a Argentina, até um pouco na esteira disso que o Piperno falou anteriormente, da possibilidade de jogar o Mundial, ele disse, não, eu gosto do Messi, a gente não tem nenhuma rivalidade, nada do tipo, gosto muito da Argentina e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa é uma rivalidade que se criou naturalmente, né? São os dois protagonistas do futebol nos últimos 20 anos, e se o Cristiano vencer uma Copa, naturalmente ele de novo vai se colocar ali num patamar de igualdade. E tem até um outro número, Pilhado, que eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante. Eu já tinha visto esse número há um tempo atrás, e agora eu resgatei ele aqui, que é sobre a seleção portuguesa com e sem o Cristiano Ronaldo. Antes do Cristiano Ronaldo, então, de 1930 a 2022, um período de 68 anos na história, Portugal jogou 3 vezes a Eurocopa em 11 oportunidades. Jogou 3 vezes a Copa do Mundo em 17 oportunidades e não venceu nenhum título. Nos últimos 22 anos, que é o período que compreende aí a passagem do Cristiano Ronaldo pela seleção, Portugal jogou todas as 6 Euros que ele podia jogar, jogou todas as 5 Copas do Mundo que poderia jogar e venceu agora 3 títulos. Então isso eu acho que dá um pouco da dimensão do peso desse cara para a seleção portuguesa. Se antes do Cristiano Ronaldo, Portugal era uma seleção que às vezes jogava uma Copa, às vezes jogava uma Euro, com o Cristiano Ronaldo não. Ela sempre está nessas competições e brigando para vencer. Tanto que ganhou uma Euro e agora é a maior campeã dessa nova competição, a Nations League, com 2 títulos. Tem isso, né? O Cristiano Ronaldo conquistou 3 títulos por Portugal, o Messi 3 títulos pela Argentina. Agora, o Raí até corrigiu, né? Que a gente tinha dito aqui que ele tem uma Champions a mais. Ele tem 2, né? 3. O Messi tem 3. O Messi tem 3. A gente botou aqui 5-4. Ele tem 5 contra 3 do Messi. Então, isso tem muito peso. Se ele conquista uma Copa do Mundo, me desculpa. Eu acho que de maior
ele passa a ser maior que o Messi. É assim, é uma disputa surreal, porque o Messi tem 3 prêmios de melhor do mundo a mais. Mas e aí, Piperno e Flávio Prado? Se o Cristiano Ronaldo ganha uma Copa do Mundo e outra, hein? Acabou essa narrativa de que não tem seleção para ser campeã de Copa. Portugal está com um timaço, como tem um timaço a Espanha, como tem um timaço a França. Dá até pena da gente falar do Brasil falando dessas seleções, juro. Você fica vendo o futebol que é jogado na Europa, com as seleções europeias e o futebol fajuto que a seleção brasileira mostra, é de dar vergonha. Vergonha. De verdade. E aí, essa narrativa vai por água abaixo. Mas seria foda, né? Seria uma premiação. Messi e Cristiano Ronaldo, campeões de Copa do Mundo. Porque o que esses caras fazem é impressionante, Piperno e Flávio. O cara tem 40 anos. 40. E ele ainda é titular de uma seleção campeã de uma Nations League em cima da atual superpoderosa Espanha. Eu acho que tem 3 coisas muito relevantes nisso aí. A primeira é que, como era, com todo o respeito, vamos lá, vai, pouco inteligente Fernando Santos, né? Porque na Copa do Mundo, na última, o Cristiano era reserva da seleção portuguesa. É uma besta. Pois é, Flávio. Ele tirou o cara do time, pelo amor de Deus. Tanto que ele chegou em Portugal, meteram a mão na orelha dele. Esse foi o que caiu a tapa. Nossa, uma besta. A tapa Esse é o efeito da gratidão no futebol, né? Ele ganhou aí. Orelha, né? Pois é. Foi ficando. Mas puxa vida. Assim, aí tem outras 2 coisas que eu acho importantes. Primeiro, que se o Cristiano ganha uma Copa do Mundo, ele seria campeão do mundo com, assim, um líder aos 41 anos de idade. Veja, um negócio absurdo, né? E a terceira, sem o Cristiano Ronaldo, Portugal é a Colômbia. É como se a Colômbia ganhasse uma Copa. Aí você pegar o Cristiano Ronaldo, colocar na Colômbia, a Colômbia ganhar uma Copa. O tamanho do futebol português é equivalente ao futebol colombiano, sem o Cristiano Ronaldo. Né? Mas hoje Portugal tem outros protagonistas, né? Hoje Portugal, nesse time de hoje, por exemplo, tinha 3 titulares campeões da Champions. Tem o Ben Dias, zagueiro do City. Tem Rafa Leão, que joga muito no Milan. Trabalho. É um outro. Eu acho que esse discurso se aplicava a Portugal, na minha opinião, até 2014. Eu estava até olhando outro dia de novo a seleção de 2014 de Portugal, era horrível. Agora, de 2018 para cá já é uma seleção. Eu citei aqui os 3 do Paris, sem contar Bruno Fernandes, sem contar Bernardo Silva. Sim. Então é uma seleção que tem aí de 8 a 9 jogadores que atuam na primeira prateleira do futebol. Mas aqui veja. Mas a Colômbia de hoje, ela não é a melhor Colômbia da história. Se você pegar as melhores Colômbias e comparar com essa turma de Portugal de hoje, aí é uma eu acho assim, foi feito um trabalho, o Raí cita 2014, foi feito um trabalho de conscientização, de se levar tecnologia para o futebol português. Isso é uma realidade. Faculdade, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, fizeram investimento em formação. Estudos enormes. Foi colocado um curso de treinamento de treinadores dentro de Portugal, que fica entre Lisboa e o Porto, esqueci a cidade. Então a cidade tem o treinamento de técnico, nível A, existe lá dentro de Portugal. E principalmente apareceu um senhor chamado Manuel Sérgio, um gênio, que começou já a sociologia dentro do futebol português. Então ele mudou a consciência daquela coisa tosca, ele começou a tratar o jogador de futebol com responsabilidade, com seriedade, aquela história não existem chutes, existem seres humanos que chutam. Isso pode parecer uma bobagem, pode ser uma mera filosofia, mas isso mudou completamente a consciência. O tratamento, os jogadores passaram a ser tratados com respeito, passaram a ter um cuidado especial, inclusive do lado mental. Foi uma mudança, uma alteração. O senhor Manuel Sérgio. E ele cria isso com o Mourinho. Quando o Mourinho começa, o Mourinho é o cara que assimila primeiro isso, o Mourinho fala, ele não via as aulas, ele via a aula que ele mais assistia, aula de sociologia. Ele fala, não assistia aula da parte física, até, não, ia ver as aulas do Manuel Sérgio. E ele sempre foi o cara que, na hora que a coisa está complicada para os jogadores dele, ele arruma uma confusão, traz a briga para ele e blinda os jogadores. Esse processo todo faz uma situação diferente. Além disso, os treinadores de Portugal passam a ser treinados num nível elevado. Passa a ter cursos elevadíssimos, num nível muito alto. Então aparecem vários treinadores, claro,
grande treinador mesmo para valer, só o Mourinho. Mas aparecem treinadores com nível legal, que conseguem participar de ligas médias, menores e alguns até na Premier League. Então há uma mudança. E aí a revelação de jogadores é diferente, ela passa a ser... Claro. Mas acima de tudo, aparece Cristiano Ronaldo. Quando aparece um jogador genial, acima da média, tudo muda. Tudo muda em volta. Então, Manuel Sérgio, esse processo que foi citado de um país que passa a estudar futebol, a trabalhar o futebol de maneira científica, e mais Cristiano Ronaldo, claro que Portugal sobe de nível, sem dúvida. Mas o Wright, ele tem razão quando ele pega essa safra de hoje e compara com o que tem a Colômbia de hoje. Realmente, hoje, é óbvio que Portugal tem aí um elenco, uma quantidade de jogadores de alto nível muito maior. Mas, você pega, por exemplo, 2014, a Colômbia, é que o Falcão Garcia se contundiu um pouco antes da Copa, o Rames era novinho, era um excelente jogador. Naquela época, o Guarín jogava na Europa em alto nível. Então, naquele momento, a Colômbia tinha jogadores de alto nível equivalentes a esses que Portugal tem hoje. Em 94, a geração do Rincon, Valderrama, então, nossa senhora. Mas, assim... eu estou dizendo o seguinte, não nesse pequeno recorte, mas se a gente pegar esse período do Cristiano Ronaldo, de 22 anos para cá, jogando em seleção portuguesa, e se você comparar com o que fez a Colômbia nesses 22 anos, né, igual período, se você trocar o Cristiano Ronaldo de time, você põe o Cristiano Ronaldo na seleção colombiana de 14... que foi eliminada pelo Brasil nas quartas, aquele jogo duro, a Colômbia com aquele time de 14, mais o Cristiano Ronaldo, teria passado o carro na seleção brasileira aqui dentro. Nós temos as palavras, né, de Cristiano Ronaldo. Vamos colocar na tela para você que nos acompanha no YouTube e também no aplicativo Panflix. Abre aspas. Sinto muita alegria, primeiro por esta geração, que merecia um título dessa magnitude. Ganhar por Portugal é muito especial. Tenho muitos títulos, mas nada melhor do que ganhar por Portugal. Por isso, as lágrimas. É o dever cumprido. É lindo. Somos um povo pequeno, mas com uma ambição muito grande. Já vivi em muitos países, já joguei em muitos clubes, mas quando falo em Portugal é um sentimento especial. Já tinha sentido no aquecimento, já vinha há algum tempo, mas, aí ele completa, pela seleção, se tivesse de partir uma perna, partiria. É um título, tinha que jogar e dei o meu máximo. Ser capitão desta geração é um orgulho. Ganhar um título é sempre o auge numa seleção. Ele completa, o futuro é pensar a curto prazo. Fecha aspas, palavras de Cristiano Ronaldo depois desse título. Vamp, já tínhamos, né, comentado isso antes mesmo, né, dessa final, quando ele foi muito bem, né, contra a Alemanha. E, mais uma vez, esse assunto vem à tona. Cristiano Ronaldo, com 40 anos, sendo campeão, sendo importante, marcou gol ontem e jogando, né? Ele sai ali na hora da mudança chorando, né? Porque realmente ele foi no limite do que poderia entregar em campo, né? Então chama atenção também esses dois fatos, né? A idade, a questão toda física que ele ainda tem em alto nível e esse esforço, né? De se entregar e sair chorando de campo na hora da mudança, Vamp. Eu acho que, né, com essas conquistas todas, principalmente no coletivo e no individual também, acho que ele tem mais dois objetivos ainda dentro da carreira. Ele vai chegar aos 1000 gols e a próxima Copa do Mundo tentar ganhar a Copa do Mundo com Portugal. Né, essa emoção toda, ele já foi campeão europeu, de seleção e de clubes, melhor jogador do mundo por várias vezes, mas ele vai em busca ainda desse título de campeão do mundo com a seleção de Portugal e bater esses 1000 gols. Aí eu acho que depois disso aí ele tem modo de falar, né? Fecha o caixão em termos de objetivos. E acho que o sentimento também, Gui, tem um pouco a ver com o fato de que o Cristiano Ronaldo sempre ganhou muito nos clubes, né? Desde que ele surgiu no United, no segundo ano ele já ganha Champions, Premier League, Tríplice Coroa, enfim, ganha muita coisa. Depois vai para o Real Madrid, continua vencendo muitos títulos. Mas faltava aquilo pela seleção portuguesa, né?
e ele sempre teve, obviamente, uma ligação forte com o seu país, mas também tinha essa questão de, lá no clube, com vários outros ótimos jogadores, ele ganha, mas na seleção, que depende um pouco mais dele, não. Então, toda vez que ele vence um título pela seleção portuguesa, ou tem uma boa participação, né, venceu a Euro, agora essas duas Nations, eu acho que também tem um pouco desse componente, né, de, no clube com vários caras muito bons eu consigo, mas aqui também que depende um pouco mais de mim, como foi a Euro de 16, por exemplo, eu também consigo. Então, acho que esse sentimento dele e isso que ele coloca depois do jogo também tem um pouco a ver com essa questão da expectativa dele na seleção entregar aquilo que ele entregava nos clubes, e tá muito claro que ele conseguiu também. É isso, Bruno Prado, Cristiano Ronaldo. Eu tenho aqui alguns números, né, do Cristiano nessa Nations League. 9 jogos, 8 gols, 1 assistência, artilheiro da competição. Na temporada, vamos colocar, né, inclusive esses números na tela para você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo aplicativo Panflix, e para você da rádio eu falo aqui, né, repito, 9 jogos, 8 gols, 1 assistência, o artilheiro da competição, Cristiano Ronaldo, da Nations League. E temos também, né, ele na temporada 24-25, né? Aí é o todo os números agora. O Cristiano soma 50 jogos, com 43 gols, 5 assistências. E aí, agora também na tela, né? 89 minutos para ele participar de um gol, né? Então, 50 jogos, 43 gols, 5 assistências e esse número de 89 minutos para ele participar de um gol, ou seja, é um jogo, né? É um jogo, para ele participar de um gol aí nessa média. Eu quero esticar esse assunto que eu falei com o Raí contigo, ter essa relação, né, que o Cristiano mostra com a seleção portuguesa, e até aqui tem essa pergunta para a gente avaliar, né, da possível diferença, se é que você concorda com isso, né, dessa relação, por exemplo, de outros jogadores, aí citaram aqui, né, o nosso Kaique Lima, né, a própria seleção da Argentina com o Messi, quando foi campeão, o Chile lá com o Sampaoli, e agora Portugal com o Cristiano Ronaldo. Os jogadores mostram uma relação mais afetiva, né, com a sua seleção, e aí a comparação, inevitavelmente, com jogadores brasileiros que em alguns momentos, ou até mesmo quando perdem, né, não só quando ganham, mas quando perdem, dão assim algumas declarações desconexas com a realidade. Você consegue fazer esse paralelo, Bruno Prado? Eu acho que os jogadores, no geral, inclusive os brasileiros, acho que eles têm essa relação mais afetiva com a seleção, porque são coisas diferentes, né? Na seleção, e eles, quando crianças, com certeza viram Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é uma competição que gera muito disso de ligação afetiva, né? Com o país, com a seleção, com o futebol. É uma competição que fura a bolha. O futebol, assim como quase tudo, ele tem uma bolha. Pode ser uma bolha maior, menor. No futebol, ele é muito popular. Então, é uma bolha grande. Mas tem uma boa parte da população, falar do Brasil, mas tem, claro, no mundo inteiro, que uma grande parte da população brasileira não acompanha futebol no dia a dia. Não sabe o que acontece. Quando tem as pesquisas de opinião, pesquisa de qual o seu time, né? Para medir a maior torcida, o não tem o time é a maior torcida do país, né? Tem o Flamengo, mas acima até do Flamengo está o não torço para ninguém. Então uma boa parte das pessoas não acompanha futebol, apesar do futebol ser muito popular. Só que na Copa do Mundo fura essa bolha. A Copa do Mundo, ela junta pessoas que não veem futebol por 4 anos, aí na Copa do Mundo tem interesse, junta a família, junta as pessoas. É um mês que todo mundo presta atenção no futebol. Então, isso é gerado numa competição de seleções. Então, a seleção, ela gera essa coisa afetiva do garoto que sonha em ser jogador, ele vê todo mundo envolvido. É um sentimento diferente de um jogo do dia a dia do seu clube, mesmo que seja um jogo importante. Uma final de Libertadores, até fura um pouquinho a bolha, mas fura mais no cara que torce para aquele time, ou os rivais mais próximos. A Copa do Mundo e a seleção na Copa, ela tem esse poder, então tem uma relação mais afetiva do sonho de garoto, de ser jogador. Nós temos aqui um ex-atleta, ele pode até falar melhor sobre isso. Mas eu acho que os brasileiros não estão fora disso, não. Acho que os brasileiros, eles gostam muito de estar na seleção, eles têm um sonho de ganhar pela seleção brasileira também. E aí, Ivan, você vê essa diferença, e até mesmo comparando com a sua época, né, de jogador para agora, essa diferença de jogadores da seleção brasileira em comparação até com outros craques mundiais, da relação que algumas pessoas dizem, né, ser mais afetiva lá de fora do que aqui?
Ó, isso é tudo história para boi dormir. A parada é a seguinte, é difícil para todo mundo tem um sonho de ir para a sua seleção, defender seu país, né? Pergunta para qualquer jogador do Flamengo, do Corinthians, do Inter, do Grêmio, do Vitória, do Bahia, se não queria fazer parte da seleção. E eu não estou falando só na seleção brasileira, não, estou falando em outros países também, né? E não é só futebol, qualquer modalidade. Naquilo que você é bom, quer representar seu país. Vê aí as Olimpíadas, a dificuldade que tem os atletas, todo mundo com seus sonhos, tentando buscar uma medalha, sofrimento, família chorando, o atleta de repente não desempenha aquilo que se espera para ganhar uma medalha, e aí a gente vê o choro. Não é tão diferente no mundo da bola. Apesar de as cifras, né? O mercado da bola te dá muito dinheiro. A dificuldade, eu não vi nenhuma seleção brasileira ir numa Copa do Mundo que não tenha tido dificuldade. É difícil, é sacrifício. Eu, graças a Deus, fiz parte da última que conquistou em 2002. Um sofrimento, cara. Eu falo isso até com um tom de brincadeira às vezes, porque para ter um humor melhor, eu falo. Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Vários jogadores aí a nível, naquela época, ponta de clubes de ponta na Europa. Foi uma luta para a gente ganhar a Copa do Mundo. Foi difícil. E se tem VAR, então, eu talvez não sei se a gente seria campeão hoje. É verdade, quando o Flávio brinca aí, que fica falando, ó, todas as Copas, em 70, Pelé merecia ser expulso contra o Uruguai. Até a Inglaterra, quando ganhou em 66, a bola bateu lá fora e botaram lá dentro. Sempre essa. Agora com o VAR, chamando tudo, por exemplo, o jogo da Bélgica lá, o cara sobe lá e faz um gol de cabeça. Eu achei que não tinha sido falta. Eu achei isso. O Rivaldo sofreu um pênalti escandaloso, fora da área. O juiz deu dentro da área. Luizão, né? Luizão. Não, o Rivaldo bate. O Rivaldo toma uma bolada que não bate nele, faz aquele, né? Uma simulação e então, assim, faz parte dentro da competição. A gente viu um jogo da Inglaterra com um homem a menos. Muito difícil. Aí dizer que essa turma agora, essa geração, não tem o sonho de ganhar, de que ele tá na seleção, olha aí. Olha as entrevistas do Richarlison, como ele sofre, porque não joga bem no clube, que ele não tá na seleção. Olha aí a luta que o Vinícius Júnior é campeão europeu, o melhor jogador do mundo, está tentando ainda jogar seu melhor futebol dentro da seleção. Jogadores, quando não é convocado, fica chateado. O próprio Casemiro, com a rodagem, uma bagagem que tem, você viu ele falando ontem, pô, tô de volta, tô feliz pra caramba, terminei a temporada em alta. Seleção brasileira, seleção não só brasileira, de qualquer país. Um ou outro, às vezes, desiste mais rápido, mas todos os atletas, se pegar para os atletas alemães, italianos, franceses, ingleses, todo mundo sonha em estar na sua seleção. Isso a gente está falando do futebol. Em outras modalidades, então, nem se fala. O cara da peteca, da bote, o cara que joga vôlei, basquete, atletismo. Todo mundo sonha em representar seu país. Esse negócio, não, essa geração aqui, pode até ser que a geração não tenha tantos talentos quanto as outras gerações. Por exemplo, eu acho que essa geração aqui agora não é tão talentosa como a geração que o próprio Casemiro já é mais velho que Casemiro, Fernandinho, Marcelo, Thiago Silva, Davi Luiz, quem mais é? Maicon, Daniel Alves, e outros. O próprio Neymar, mais novo. Neymar faz parte. Hulk, que foi a Copa do Mundo. Tinha quem mais ali? O Hernandes, que foi. Tem vários jogadores. Eu não acho essa geração melhor do que a antiga. Outro dia eu dei um exemplo aqui, por exemplo, não sendo saudosista, eu achei a geração da Argentina que eu joguei contra. Simeone, Verón, Ayala, Crespo, Cláudio Lopes, Batistuta, Riquelme, Pablo Aimar, Saviola, Sorin, Zanetti. Melhor do que essa geração que o Messi foi campeão, mas tinha o Messi. Sabe? Eu não acho assim, cada um dentro das suas características. Eu não acho que o Depô, para mim joga muito, o Enzo Fernandes e o McAllister, seja muito melhor do que Simeone, Verón, Ayala, Crespo, os jogadores de meia que tinha. O Matias Almeida, o Galhardo, que jogava muito, Ortega. Mas os caras foram campeão. Como pode ser que a geração de 82 seja melhor que 2002. E não foi campeã. E muita gente compara com 70 e com 58 e 62. Então, quer dizer, pode ser que essa geração aqui agora vá e ganhe. Posso chegar na Copa do Mundo lá, fazer 7 jogos, 8 jogos, e encantar e ser campeã
de uma forma muito... Essa seleção da Argentina, ela tropeça contra a Arábia Saudita, passa mal contra a Austrália, né? Nas oitavas, foi duro. Passou mal, dá pra ganhar. E aí, campeão do mundo. A Argentina perde para a Arábia Saudita no primeiro jogo, Vamp. No segundo, contra o México, o Messi vai fazer um gol com 30 do segundo tempo. Estava 0-0. Foi o segundo jogo. E até a Copa do Mundo aqui, que a Argentina poderia ter levantado o caneco aqui no Maracanã. O Messi fez gol contra a Nigéria. A seleção da Argentina jogou super mal. Acho que o melhor jogo da Argentina foi a final. Na Copa de 14, para ganhar do Irã na primeira fase, foi um sufoco com o gol do Messi já aos 40 e pouco. Então tem isso tudo, assim, eu falar de uma geração, eu vou comentar o que eu acho. Agora dizer que esses caras aí não têm o sonho de vestir a camisa, o Cristiano Ronaldo, você viu 40 anos, tá lá. Você vai me dizer que o Pombo, o Estevão não tem o mesmo sonho com a seleção brasileira? Porque é mais novo? É isso que eu quero comparar. Muita gente... Você vê o exemplo do Cristiano Ronaldo? Meu irmão, necessariamente... E quando vem esse exemplo do Cristiano Ronaldo, a maioria tudo tá mandando direto pro Neymar. Sim. Necessariamente, o Neymar vai para uma coletiva. E quem falou para vocês que eu quero ser igual o Cristiano Ronaldo e o Messi? Eles têm a vida dele, eu tenho a minha. O DNA de cada um, a gente tem digitais no mundo todo, né? Não bate duas igual. Nem quando é gêmeos. Não bate. E o Cristiano é uma exceção absurda. Por exemplo, eu vi agora, né? Teve um negócio que o Yamal não cumprimentou. Você viu um negócio que parece que o Yamal virou um rosto na hora de cumprimentar o Cristiano Ronaldo? Eu já vi entrevista do Yamal que ele fala: eu sonho em ser o Neymar. E olha que ele jogou com o Messi. Ele viu lá, nasceu onde estava o Messi. E quem... não, mas o exemplo bom para ele, o menino seguir a carreira, é o Messi. Mas quem falou que o cara quer ser o Messi? O Duê falou isso também na final da Champions, que o ídolo dele é o Neymar. Entendeu? Tem isso, que às vezes fala assim, eu tô vendo muitas indiretas aí, ó. Eu acho que o Neymar tem que se recuperar, se cuidar. Mas é a vida dele, fala, eu não quero, porque não tem problema meu. E pode ter certeza que o Neymar tem um sonho muito grande de ganhar uma Copa do Mundo. Eu vi aqui, eu vi vários atletas assim na minha posição, por exemplo, eu vi quando aquele era o volante que jogou no Palmeiras e no Flamengo, Araújo. Márcio Araújo. Márcio Araújo, ele foi pra uma coletiva no Palmeiras e aí falou assim: quem você se espelhou na bola? Dentro de campo, Vampeta, fora não. Na coletiva ele falou isso. Ele é da igreja. Então, necessariamente, o cara fala assim: tá vendo um monte de direta aí, 40 anos. Porque o Cristiano Ronaldo conquistou, aí ele veio. Ele é malandro também, não vai dizer que é tudo puritano, não. Tem uma hora que todo mundo tava comemorando juntos, os atletas tudo, ele tava sozinho no chão. Aquilo é pra chamar pra ele, vaidoso como é que ele é. Parece que é todo puritano o Cristiano Ronaldo, né? Parece que é todo puritano. O atleta que é, mas tem só defeito. Ninguém aqui não tem um defeito, eu tiro a primeira pedra. Aquilo é um marketing também. Eu tô olhando, todo mundo foi comemorar, ele aqui com o Diallo. Ali é pra mãe dormir. Aquela história ali, a gente sabe como é os bola, como funciona. Tudo história, tudo história. É isso, e até o Lamine Yamal falando isso, né? Também pode ser porque ele poderia elogiar o maior jogador do rival, né? Do Real Madrid. Então, às vezes, ele pode falar assim... Não, já o Mbappé fala que se espelhou no Cristiano Ronaldo. Entendeu? Tem isso também. O Mbappé, ele tinha foto, né, no quarto dele. Sim. É né? Então, necessariamente, por isso que eu falo, cada um tem um DNA, uma digital. Até os irmãos gêmeos não tem igual. Aí hoje, o Cristiano Ronaldo foi campeão. Mas se a Espanha ganha, será que o Cristiano Ronaldo tem condições de jogar mais uma Copa? Era conversa. A pauta mudaria. Porra, meu irmão, muda assim, ó. A história estava sendo contada por Yamal. Ser campeão de novo, europeu, 17 anos. Aí tem um gol, vai para a disputa de pênalti. O maior artilheiro da história da seleção espanhola bate o pênalti e perde. Que é o Morata. Olha como muda.